Olá, boa tarde a todos, amigos, irmãos em Cristo Jesus, a paz do Senhor, Shalom. Glória a Deus, né? Vamos começar dando glória a Deus por um final de semana e um início de outra semana, né? Primeiramente, né? A glória, a honra seja para o Senhor, amém? E que seja o nome de Jesus glorificado em nossas vidas, amém? Que a misericórdia de Deus, que diz a palavra de Deus que são a causa de nós não havermos sido consumidos, e é por ela, pela misericórdia de Deus, que nós estamos de pé. É pela misericórdia de Deus, não é porque nós sejamos bons, não é porque nós sejamos super santos, não é porque eu seja profeta, não é porque eu seja missionário, não é porque eu seja apóstolo ou pastor, não. É pela misericórdia de Deus que nós estamos respirando, que nós estamos vivos, que nós estamos de pé. É pela misericórdia de Deus que ainda nós podemos invocar o nome de Yoshua. Amém? O nome de Yoshua HaMashiach. É por esse nome, mas é pela misericórdia de Deus, né? Pela misericórdia de Jesus, né? Pela sua graça, né? É que nós somos hoje o que somos. É por isso que hoje nós estamos vivos. É por isso que ainda a minha boca proclama o nome de Yoshua. É por isso que ainda eu posso dizer: seja bem-vindo, Espírito Santo. É pela misericórdia de Deus que nós não somos consumidos. É pela misericórdia de Deus que você, meu irmão, que você, minha irmã, você está de pé, você está com um trabalho, você tem um bom salário, você está firme. Não é pela tua educação, não é pela tua profissão, não é pelo título, né, universitário, não é pela tua profissão, não, irmão. É pela misericórdia de Deus que estamos de pé. E essa palavra de pé é muito profunda, amém? Essa palavra de pé implica ou significa muita coisa, né, para nós. É por ela que estamos respirando, é por ela que estamos de pé, é por ela que estamos caminhando, é por ela que temos uma boa saúde, é por ela que estamos em um lugar alto, né, de honra. É por ela, é pela misericórdia de Deus, né, que estamos de pé. E é por ela que nós não somos consumidos. Irmãos, né, é pela misericórdia de Deus, né? Nós sabemos bem que nós estamos sujeitos a pecados, né? Que nós somos falhos, homens, mulheres, que erramos, né? Que pecamos, mas que também nos arrependemos, confessamos os nossos pecados, né? Restauramos a nossa comunhão com Deus de forma voluntária e pela vontade de Deus, porque é a vontade de Deus que você restaure a sua comunhão, restaure a sua intimidade, restaure a tua conexão com Deus, amém? E a única pessoa que pode te conectar de volta, ou que pode conectar a um ser, que pode conectar a um homem a Deus, chama-se Jesus, amém? Através do Espírito Santo. É o papel do Espírito Santo nos conectar, ou nos reconectar a Deus, né? Nos conectar, nos inserir ao corpo, né, de Yoshua, que é a igreja, amém? Sendo ele a cabeça, glória a Deus. Então, meus irmãos, eu queria deixar essa mensagem hoje sobre a misericórdia, sabe? Eu queria falar um pouco sobre o batismo do Espírito Santo, né? Que existe só um batismo, segundo a palavra de Deus, existe só um batismo. E mais adiante eu vou falar um pouco, vou criar um estudo, vou dar uma palavra profética da parte de Deus, em nome de Yoshua. Mas hoje o Espírito do Senhor, ele colocou no meu coração nessa hora, né, falar um pouco sobre misericórdia, amém? Hoje nós tivemos um culto maravilhoso, aproveitamos, desfrutamos em obediência à ceia do Senhor para lembrar a morte do Senhor até que Ele venha, amém? Glória a Deus, né? Eu acredito que a ceia do Senhor, que nós chamamos da Santa Ceia, é um pacto, né, com Deus, é um tempo onde nós reatamos ou renovamos o nosso pacto, a nossa aliança com o Senhor, com as suas promessas, amém? Com o chamado que nós temos ou carregamos da parte dele e que ele mesmo colocou em nossas mãos, amém? Em nome de Jesus, glória a Deus, nas galinhas aí. Então, meus irmãos, dou glória a Deus, né? E eu espero que você também pense nisso hoje, nesse domingo, para que nós possamos
reiniciar uma semana, ou mais uma semana, debaixo da bênção de Deus, debaixo da promessa do Senhor, com o entendimento de que pela misericórdia de Deus, que tudo que vai acontecer nessa semana para você, sucesso, boas notícias, milagres, portas vão se abrir para você, amém? Boas notícias você vai receber, boas novas de terras longínquas, palavras que estavam ali presas ou aprisionadas vão ser liberadas para você, né? Em nome de Jesus, o céu para você vai ser aberto, em nome de Yeshua, amém? E eu creio, irmão, mas é porque Deus assim fala na sua palavra, que pela sua misericórdia que estamos de pé, é pela sua misericórdia que nós não somos consumidos, é pela misericórdia que estamos hoje vivos, respirando em meio desse mundo pecaminoso. Glória a Deus, irmão, glória a Deus. Esse é um tempo, realmente um tempo, como diz a palavra, um tempos difíceis, tempos onde muitos estão se afastando, um tempo onde muitos estão se esfriando, um tempo onde se eu não vigio, né? É um tempo onde se eu não me cuido, se eu não vigio a minha vida espiritual, a minha comunhão com Deus, irmão, eu sou propenso a cair, pecar ou até me afastar, né? Mas uma coisa que eu dou glória a Deus, desde que eu aprendi a caminhar com Deus, é que a sua presença está sempre queimando dentro de mim, queimando, ardendo dentro de mim, e é por essa presença, é por esse fogo que eu estou em pé, estou firme. Não vou dizer que sou perfeito, não sou o homem perfeito, não sou, vamos dizer assim, o varão perfeito, né? Não sou o homem perfeito, não sou o crente perfeito, não sou o marido perfeito, não sou o pai perfeito, não sou até o profeta perfeito, porque quizás para o entendimento que muita gente tem sobre profeta, né? O entendimento que muitas pessoas, que muitas igrejas têm, ou que muita gente da igreja tem, né? Muitos conceitos que as pessoas têm sobre o ministério do profeta, o ofício profético, né? Eles têm o seu entendimento, mas o entendimento genuíno está na palavra de Deus, o que realmente é um profeta. O que nós entendemos como profeta baseado e fundamentados, né, na palavra de Deus, amém? Profeta é simplesmente aquele que ouve aquilo que o céu está falando e libera aqui na terra aquilo que o céu ordena em nome de Yeshua. Amém? É simplesmente isso. Profeta é uma pessoa que, como dizem na antiga aliança, caminha com Deus. Literalmente caminha com Deus. Quizás você não vê a Deus caminhando do meu lado. Quizás você não vê a Deus caminhando de forma literal, tangível do meu lado, mas Ele está do meu lado direito. O profeta ele anda sempre com os ouvidos ligados, né? Os ouvidos espirituais. O profeta anda com os olhos abertos espiritualmente, né? O tempo todo. O profeta sempre anda alinhado com o mover do Espírito Santo e com os tempos que o Espírito Santo ele está trazendo sobre a terra. Aí, nesse tempo, neste ano, Deus tem me dado um entendimento que é um tempo de avivamento. É um tempo onde Deus tem colocado no meu coração o desejo, né? Por levar, por trazer, por manifestar o avivamento. Só que o avivamento de Deus para essa geração não vem com barulho, não vem com coisas ou manifestações externas, sino que vem, irmão, com o morrer do meu eu, o morrer do meu ego, o morrer da carne, do meu entendimento, dos meus conceitos, dos meus preconceitos, de todo argumento que estão ali, ou que estavam ali, e que Satanás tem colocado, e que você mesmo tem criado argumentos no decorrer dos anos. E que infelizmente, gente, é muito sério isso de argumentos, porque a Bíblia fala que argumentos que se levantam contra o conhecimento de Deus. Então tem argumentos que você, através dos anos, na sua vida, estou falando para crente, estou falando para cristão, para evangélico, tem argumentos que você tem criado através dos anos, do decorrer da tua vida com Cristo, da tua conversão, da tua vida com Deus, ou nos anos que você tem de evangélico. Tem argumento que você tem criado, que você tem formado, baseado naquilo que você tem escutado e ouvido. E você hoje em dia acha e crê firmemente até, né? Até tem uma convicção de que é de Deus. Mas, irmãos, o Espírito Santo de Deus, o Espírito de Deus, o Ruach HaKodesh, o Espírito de Yeshua, ele vem para quebrar todo argumento. Amém? Ele vem para quebrar todo argumento, ele vem para destruir, aniquilar toda obra,
de argumentos humanos, de espíritos humanos, todo argumento satânico, diabólico, todo argumento que parece, mas não são, que parecem de Deus, mas não são de Deus, que parecem de Deus, mas não foram inspirados pelo Espírito Santo, que não tem uma raiz em Cristo, que não foram gerados na profundeza do Espírito Santo. São argumentos muito sérios, são argumentos que parecem de Deus e que se você não estiver ligado, que se você não estiver conectado à videira, se você não estiver conectado ao Espírito Santo, se você não tiver uma vida com Deus, mesmo você sendo fraco, mesmo você sendo um pecador, mesmo você sendo limitado, finito, mas se você não estiver conectado ao Espírito Santo e não andar guiado, direcionado por Ele, meu irmão, você corre o risco terrível de cair nesses argumentos, de gerar esses argumentos, de ensinar argumentos. Sabe, a última palavra vem de Deus, né? O nosso manual, a nossa constituição espiritual está na Bíblia, está na palavra de Deus, amém? E tem muitas coisas que o Espírito está revelando. Ele não está trazendo revelação sobre a revelação. Não, ele está trazendo uma revelação profunda daquilo que já foi falado. Amém? Porque a palavra diz que a palavra vai se renovando. A palavra vai se renovando. A palavra, o logos, a palavra, a verdade vai se revelando. Só que ela não vai se revelando sozinha. A palavra não se revela sozinha. Quem vai revelar essa palavra, quem vai revelar o que está aí escrito é o Ruá, é o Espírito do Senhor. Porque, irmão, quando você interpreta, quando você vai aprender ou ensinar algo baseado naquilo que você aprendeu humanamente, naquilo que você entendeu humanamente, irmão, você está levando uma doutrina de homens, correndo o risco de ser uma doutrina de demônios. Então nós temos que ter muito cuidado, igreja. Nós temos que ter muito cuidado, prestar muita atenção e nos conectar ao Espírito Santo. Irmão, um profeta quando ele fala é porque Deus está vendo algo. Um profeta, quando Deus está enviando a liberar palavras, é porque Ele está cuidando do povo. Quando Deus enviava um profeta para a nação de Israel, é porque Deus estava vendo coisas que somente Ele estava vendo, que o povo não estava vendo, né? Quando Deus enviava um profeta para a terra, ele sabia que havia um desordem, havia uma bagunça, havia uma idolatria, havia uma prostituição cultural, havia uma prostituição espiritual. E Deus, aleluia, glória a Deus, Ele via necessário, urgente e emergente enviar a sua voz, enviar o seu ungido, enviar o profeta para liberar. O assim diz, o assim declara, o assim, aleluia, estabelece o Senhor. E é por isso que o profeta é tão importante que a palavra de Deus diz assim: crê nos profetas e sereis prosperados. Né? Creia nos profetas e serão prosperados. Em nome de Cristo. E é por isso que nesses últimos tempos é uma geração profética, é uma geração onde o Espírito do Senhor, o Ruá, ele está fluindo, ele está soprando, ele está, aleluia, manifestando um tempo profético. Está levantando, restaurando uma geração profética dos últimos tempos, aleluia, em nome de Cristo. E eu creio, irmão, que é necessário essa geração profética, uma geração profética que venha com paternidade, que venha com uma unção e um manto apostólico ainda, porque é necessário para estes últimos tempos uma geração que entenda de governo, que entenda de autoridade, que entenda do reino de Deus, que entenda de justiça e de juízo, que entenda, aleluia, de poder, de declaração, de proclamação, que entenda os tempos de Deus sobre a terra. Amém? Deus precisa, é necessário que o Espírito Santo desperte essa geração que está adormecida entre os mortos, porque nós somos uma igreja do Senhor, somos a igreja de Cristo, somos a noiva do Cordeiro, mas muita e uma grande parte da noiva está adormecida entre os mortos. Quando a Bíblia fala dos mortos, eu entendo assim que os mortos são aqueles que estão no mundo, porque a Bíblia diz que o mundo tudo jaz no maligno, o mundo tudo está no maligno, mas nós estamos no mundo, mas nós não pertencemos a este sistema do maligno, nós não somos deste sistema. Então Deus, aleluia, pelo sopro do Espírito Santo, pelo Ruach HaKodesh, pelo rugido do leão de Judá, amém, Ele está levantando uma geração, Ele está levantando homens e mulheres proféticos, Ele está levantando uma geração de jovens, aleluia, possuídos pelo Espírito Santo, possuídos pelo Ruach, em nome de Yeshua, com poder, com autoridade, com ousadia, com a coragem do Senhor, com poder de Deus na sua boca e nas suas mãos, para manifestar a glória de Deus, para expulsar demônios, para manifestar a cura divina, aleluia, na igreja e aqueles que estão lá fora também, porque nós somos chamados para fora.
Nós somos a igreja do Senhor, a eclesia de Cristo. Amém? Somos chamados para fora. Amém? Nós somos uma instituição, né, espiritual, instituída pelo próprio Deus, para que nós sejamos fortalecidos na comunhão dos santos. Mas para o nosso chamado não é para ficarmos nas cadeiras sentados. O nosso chamado não é para ficarmos somente aí alimentando-nos nós mesmos. O nosso chamado não é para nós enchermos de revelação e de conhecimento. O nosso chamado não é para enchermos como esponjas. O nosso chamado é para absorver aquilo que Deus nos está dando, o maná, o pão, a palavra, a verdade. Amém? E para que nós obedeçamos ao chamado. Ide. O ide. Em nome de Cristo. Em nome de Cristo Jesus. Porque se Jesus, irmãos, se Jesus, ele deu uma ordem para os apóstolos. Ele disse, ficai em Jerusalém. Fiquem em Jerusalém. Até que do alto se derrame o Espírito Santo da promessa. Ou seja, o ficar num lugar específico. Hoje eu vou chamar assim esse lugar como os templos, as igrejas, né, locais. O ficar. Jerusalém é limitado. Tem um tempo de validade. Mas, Jesus continua falando, mas recebereis poder. Recebereis dunamis, recebereis dinamis, recebereis autoridade, recebereis governo, recebereis, aleluia, o poder, o sobrenatural, recebereis. Porque aí não mente, recebereis poder quando venha, quando desça, quando o Pai envie do alto o Espírito Santo da promessa, o poder, o governo vem quando o Espírito Santo está sobre a igreja, quando está sobre a minha vida, quando está sobre a tua vida, aí você tem poder. Aí você tem poder, quando você se apropria, quando você se posiciona, aleluia, em caminhar com o Espírito Santo. Quando você obedece aos comandos do Espírito Santo e quando você deixa obedecer aos comandos do Espírito Santo. Quando você não é pedra de tropeço para o Espírito Santo. Aí você recebe poder, aí recebe autoridade, aí você recebe governo, aí você recebe reino e a revelação do reino. Aí você recebe uma mentalidade celestial do reino de Deus. Aí a mente de Cristo é ativada em você quando venha sobre você o Espírito Santo, mas é necessário um processo e o processo chama-se esperar. Esperar. Jesus fala assim: fiquem com duas coisas. Fiquem em Jerusalém. Fiquem, né? Fiquem. Esperem. E esse esperar implica vida com Deus, comunhão com o Espírito Santo, comunhão com os irmãos, porque, né, não vou dizer, está na palavra de Deus, né? E diz a palavra de Deus em Atos capítulo 2, né, que estavam todos reunidos no mesmo lugar, acredito que era no cenáculo, né? E disse que de repente veio, se escutou um estrondo, um barulho, né? E que veio um estrondo, e que do alto veio o Espírito Santo, se derramou sobre cada um deles. Naquele lugar haviam 120 pessoas, 120 discípulos, né? 120 discípulos naquele lugar, no lugar específico, onde estavam se congregando, reunidos, orando, clamando, adorando, louvando, tendo comunhão com Deus, esperando a promessa. Eles esperaram a promessa, eles ficaram, eles obedeceram. Olha aqui, irmão, eles obedeceram a palavra de Yoshua, aquela palavra que Jesus falou antes dele subir. Ele falou: fiquem em Jerusalém, esperem em Jerusalém, até que do alto venha o Espírito Santo da promessa. E eles obedeceram. Uma das características da igreja é obedecer. Precisa
tinha que ser a obediência, porque a obediência é a manifestação máxima de adoração ou de um adorador. Amém? É a obediência. Porque não adianta você profetizar em desobediência. Não adianta você pregar em desobediência. Não adianta eu trazer revelação em desobediência. Não adianta ressuscitar os mortos em desobediência. Tudo isso é dom. E usar o nome de Jesus, mas em desobediência, irmão. Você não está adorando, você não é um adorador. Mas uma das características chaves, uma das características claves da igreja, nossa identidade tem que ser uma igreja obediente, que obedece aos comandos, que obedece ao Senhor Jesus, que obedece aquilo que Jesus falou. Fiquem em Jerusalém. O tempo de esperar, o tempo de ficar, não é para sempre. Não é para que você fique 30, 40, 50 anos congregando numa igreja e você não fizer nada pelo reino, você não fazer nada pela tua comunidade, você não fazer nada pela tua família, você não fazer nada por aquilo que está na tua mão direita, na tua mão esquerda, né? Ficar é esperar, e esperar é ação, é movimento, é dinâmica, é orar, é comunhão, é investir na tua vida com Deus. Para que você possa manifestar realmente a tua essência. Para que eu possa manifestar a minha essência de igreja ou eclésia, chamado para fora, chamado para fora, chamado para fora, não é chamado para dentro. Deus não te chama para dentro, igreja. Deus não me chamou a mim, a César Augusto Machado Figueira, para dentro. Deus me chamou para fora. E é por isso que Deus me chamou, aleluia, para este país e me tirou do meu país, me tirou da Venezuela e eu estou aqui no Brasil como um profeta, amém, fazendo a obra missionária, levando a palavra, levando os decretos, proclamando a verdade, proclamando e ensinando o reino de Deus em nome de Yeshua, com todo temor, com todo tremor e com respeito a Deus, em obediência ao Senhor. Somente, irmão, para aqueles que me conhecem, somente eu vou falar, eu vou pregar aquilo que Deus mandar. Tem vezes que eu vou pregar numa igreja e já tenho a oração, tenho a ministração preparada num caderno, normalmente, às vezes agora no celular. Mas tem vezes que no momento o Espírito Santo ele fala assim, não é isso que eu quero falar. Ou ele sopra um versículo na minha cabeça, ele me permite ver que é sobre isso que ele quer falar. Porque o profeta ele tem que estar o tempo todo ligado com o Senhor. Não é a vontade do profeta, é a vontade de Deus, é a vontade do Espírito Santo. Mesmo que a palavra de Deus diga e declare que o espírito do profeta, o espírito de César, está, aleluia, sometido a César. O espírito do profeta está sometido ao profeta. Então eu tenho domínio próprio sobre aquilo. Mas mais domínio tem o Espírito Santo sobre mim. E eu preciso obedecer ao Espírito Santo. O Espírito Santo ele não está sometido a mim. Não. O Espírito de Deus não está sometido ao profeta. O profeta está sometido ao Espírito de Deus. Mas o meu espírito está sometido a mim. Mas eu estou sometido a Deus. Eu estou sometido ao Espírito de Deus. Então eu preciso obedecer aos comandos, entender, discernir claramente, discernir bem o que o Espírito Santo está falando, o que Deus quer falar, o que Jesus quer ministrar, o que Ele quer liberar para a igreja nesta geração. E eu creio, irmão, que é necessário um espírito de ousadia, para nós manifestarmos o reino, para nós levarmos e manifestarmos a glória de Deus, para nós obedecer ao Senhor, para nós fazermos missões, para nós irmos às nações, para nós obedecer o ID, para nós obedecermos o chamado principal, original. Nós somos eclésia, chamados para fora. Você se enche e o Espírito te envia cheio para que você libere daquilo que está na tua vida da parte de Deus. Em nome de Jesus. Irmãos, uma coisa é uma coisa rara, estranha. Tem gente, irmãos, tem gente que gosta de revelação.
Tem gente que gosta de escutar cada terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, gosta de revelação, de palavras proféticas, de palavra revelada, de mistério, glória a Deus. Eu também amo, irmão, não vou dizer mentira. Eu amo de mistério, amo de revelação, amo buscar na fonte. Eu, pessoalmente, amo buscar na fonte o que o homem não pode me ensinar, que somente o Ruá, o Espírito de Yoshua, ele me ensina. Mas tem pessoas que amam, mas não fazem nada com isso. De que adianta, irmão, você ter revelação? De que adianta você ter um conhecimento? De que adianta ter o teu caderno cheio de revelação, de anotações, de versículos, se você não faz nada com isso? De que adianta uma unção na tua vida se você somente está nas quatro paredes e não faz nada? De que adianta se na tua família ainda sabe que tu és crente, na tua família ainda nem sabe que tu és cheio de Deus? Então de que adianta você ter conhecimento de revelação dentro da igreja, dentro dos cultos e lá fora, aqui afora, você não faz nada? Se a palavra de Deus está, aleluia, falando para nós todos os dias, o mundo está esperando. A Bíblia diz que toda a criação aguarda expectante, com expectativa pela manifestação dos filhos de Deus. Aleluia, glória a Deus. Toda a criação a criação está fora das quatro paredes. A criação está chamando, está esperando por mim, está esperando por você. Amém. Toda a criação aguarda com desejos, com grandes expectativas pela manifestação dos filhos de Deus. A toda a criação geme com dores de parto pela manifestação dos filhos de Deus. Toda a criação, não é somente as pessoas, não somente a humanidade, toda a criação está aguardando com desejos de parto, com dores de parto, pela manifestação dos filhos de Deus. E cadê você? Cadê a igreja? Cadê os filhos de Deus? Cadê aqueles que são guiados pelo Espírito? Cadê aqueles que estão cheios de revelação? Cadê aqueles que estão cheios de profecia? Cadê aqueles que estão cheios do conhecimento? Cadê aqueles que estão cheios? A criação está aguardando por ti. A criação te está esperando. Não é para tu te encher toda semana. Parece uma esponja, uma esponja, tufando de tanta revelação, de tanto conhecimento, de tanto aquilo, e não faz nada. Então, dá a entender que essa revelação, que tudo aquilo se torna vão na tua vida quando você não faz nada, se torna uma vaidade. Quando você não faz nada com a revelação, você cumpre a palavra que fala Salomão, todo é vaidade. Se torna uma vaidade. Por mais que a revelação venha de Deus, do Espírito Santo, mas se você não fizer nada, se você não faz nada com a revelação, se você não faz nada com o teu chamado, se você não faz nada com o teu ministério, você está tornando vão a palavra, você está tornando vão o teu chamado, você está tornando vaidade o reino na tua vida. Porque Deus te chamou para fora. Deus te chamou para ser eclésia, para ser igreja, para ir de fazer discípulos, para ir de pregar a palavra, para ir de ensinar todas as coisas que Yoshua ensinou. E por que você não está fazendo? Hoje em dia existem tantos meios de você liberar, de você ensinar, de você pregar, de você, aleluia, profetizar. Existem muitos canais espirituais, físicos, aleluia, a internet. Aqui hoje é um meio de eu liberar para você palavra de vida, palavra de avivamento, palavra de ressurreição na tua vida. Palavra que venha quebrar todo argumento que você tem criado ou gerado através dos anos, que não te deixa prosperar ministerialmente, que não te deixa crescer na tua obra. Mas que em nome de Yeshua, o Espírito Santo venha quebrar toda a obra, venha aniquilar as obras do diabo na tua mente, na tua vida, no teu ministério, na tua casa, em nome de Cristo. E ainda na minha vida também, porque nós somos limitados, mas pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, nós somos o que somos. Não é porque eu queira, não é porque eu seja melhor, eu não sou melhor do que ninguém. Gente, graças a Deus, eu acredito que acho que já tenho quase 2 meses, ou já tenho 2 meses aqui congregando numa igreja. Nós decidimos, minha esposa e eu decidimos congregar, né?
frequentar uma igreja que se chama Mesa e Reino, o pastor Alessandro, um homem de Deus, né? Deus tem liberado algumas palavras para mim, Deus tem assoprado palavras para mim a respeito desse homem e estão ali flutuando e já estou pronto no Senhor para fazer isso. Então só estou esperando o sim, né? O sim, o amém de Deus já está. O sim e o amém de Deus já está. A minha obediência está aqui. Agora estou esperando o sim e o amém do homem de Deus, né? Em nome de Cristo. Mas irmãos, é necessário, irmãos, alguns tempos na nossa vida. E muitas pessoas que me conhecem de perto, meus amigos, ministeriais, profetas, missionários, sabem que é um passo delicado. Eu sempre falo isso, é um passo delicado se colocar debaixo de um manto. Porque eu como profeta carrego um manto, eu como ministério carrego um manto, como família carrego um manto profético e ainda carrego um manto apostólico sobre a minha vida. Então eu colocar a minha vida debaixo de um manto de uma pessoa que eu não conheço é complicado. E eu sei que eu estou sendo discernido, mas eu também estou discernindo, porque eu tenho o Espírito Santo também, glória a Deus, né? Então, irmãos, mas eu decidi, minha esposa e eu decidimos corajosamente e até pelo Espírito Santo, né, em obediência aos tempos de Deus, colocar nossas vidas humanas, né, e até vidas espirituais, colocar debaixo dos cuidados desse homem, né, desse homem de Deus, né? Eu creio naquilo que está na vida dele, porque Deus tem falado para mim. Então, se Deus tem falado para mim, eu fico mais tranquilo. Eu fico em paz, na paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento. Glória a Deus, porque meu temor, o meu zelo era colocar a minha vida, o meu manto de profeta, o meu manto que carrego, que eu sei que eu carrego. Eu não vou dizer mentira sem arrogância nenhuma. Eu sei que eu carrego. Eu sei que está sobre um manto profético. Eu sei que eu carrego e tenho liberadores por todo o Brasil. Eu sei que ainda carrego um manto apostólico por causa que fui enviado debaixo do manto e autoridade apostólica. E eu recebo isso e tenho caminhado também com essa autoridade, né? Uma autoridade de governo, uma autoridade de reino. Então, glória a Deus, eu estou tranquilo, estou em paz com Deus, né? Estou ali congregando, né? A gente vai quinta-feira, aos domingos, né? Em nome de Jesus. Estamos aí orando, buscando, né? Como eu falei assim, eu vim para este estado de Paraná com um propósito da parte de Deus. O propósito é estudar medicina. Eu estou no 2º ano de medicina. Já daqui a pouco eu já começo minhas P1, minhas parciais, né? Glória a Deus. Mas esse foi o plano de Deus para mim nesse tempo. Esse propósito para mim, né? Meu plano é um recomeço aqui nesse lugar, pelo tempo que eu vou ficar aqui no Paraná, aqui estudando. Então, ministerialmente falando, muitas pessoas me perguntaram, uma moça me perguntou até uma vez pelo WhatsApp, você está desviado? E eu falei assim, não, glória a Deus, e graças a Deus que não, está repreendido em nome de Jesus. Mas eu entendo porque eu sou uma pessoa bem ativa, ou quizás eu era mais ativa nas redes sociais, sempre estava fazendo minhas lives, sempre estava pregando, liberando algo da parte de Deus. E por causa desse propósito de Deus, que está por cima dos meus propósitos, dos meus planos, dos meus desejos, às vezes eu dou uma paradinha, sabe? E de vez em quando eu faço uma live, não é sempre agora, bueno, pelo menos esse vídeo aqui, não é nem sequer uma live, estou fazendo um vídeo para me postar, para que você venha entender o que Deus colocou no meu coração. Amém? E eu tenho entendido que Deus tinha algo para mim. Só que o Espírito Santo, ele está acelerando os tempos. O Ruach HaKodesh, ele está acelerando, revolucionando de forma dinâmica os tempos espirituais, porque Jesus está voltando, porque as palavras têm que se cumprir, as profecias se estão cumprindo, amém? E tem coisas que Deus quer fazer nesses lugares. Então já Deus mobilizou a minha esposa, e minha esposa já está aqui comigo, já faz todo o que tem passado de ano já. Fevereiro, março,
Já tem 3 meses aqui. 3 meses. Então nós temos aqui, acho que vamos ter 2 meses nessa igreja aí com o pastor Alessandro, né? E glória a Deus, tem sido um tempo de bênção, não vou negar, né? Não é por bajulação, porque eu não gosto de ser bajulado e eu não gosto de bajular ninguém. Mas tem sido bênção da parte de Deus. Dou glória a Deus por esse ministério, dou glória a Deus por esse homem, em nome de Jesus. Dou glória a Deus pelos irmãos, por esse tempo, amém? Em nome de Cristo. Mas o propósito, vou voltar, o propósito de Deus para cá. Aqui em Paraná, o propósito de Deus para mim, eu não venho com intenção de que se eu me congregar numa igreja, eu não venho buscar cadeiras, eu não venho buscar um título, eu não venho buscar posição em igreja nenhuma, não. Eu venho buscar obedecer dentro do meu posicionamento espiritual e sobrenatural como profeta. Porque não tenho eu como sair da posição de profeta. Eu sou profeta. Eu estou na condição e na posição espiritual diante de Deus como profeta. Então eu não posso sair da minha posição, mesmo sendo estudante de medicina. Mesmo eu não querendo e não tendo esse propósito nesse tempo de buscar qualquer cargo dentro de uma igreja. Não. Não. Porém, eu não vou dizer não para o Espírito Santo. Eu não vou dizer não para Jesus. Eu não vou dizer não para Deus. Eu não vou desobedecer a Deus. Se Deus me mandar, e como tem me enviado, tem liberado palavras para mim fazer, assim como Deus tem soltado coisas no íntimo, na minha intimidade, no secreto, e que eu preciso fazer e eu preciso obedecer, eu vou fazer, eu vou obedecer, em nome de Yeshua. Amém? Eu preciso obedecer, porque eu sou adorador e adorador tem que obedecer. Amém? Em nome de Cristo Jesus. Então, irmãos, esse é o tempo, né? Claro que eu, como missionário, pelas minhas veias, né? Pelas minhas veias corre veias missionárias, essa essência missionária, né? Jocumeiro de coração, líder e presidente do ministério Glória, Reino, Obediência e Missões. Então, eu carrego missões na minha vida, né? E o fato de eu estar ministrando, liberando esta palavra através deste meio, deste canal, estou fazendo a obra missionária, estou liberando o reino, estou liberando Jesus, estou liberando palavras do Espírito Santo para te ativar, para te reativar, para te levantar, para que o Espírito te levante e que você possa tomar uma posição para que você obedeça ao Senhor em nome de Yeshua, em nome de Cristo. Amém? Mas eu não posso fugir, nem vou fugir. Não posso sair da minha posição. Eu sou profeta, né? Eu sou profeta e eu não posso sair da minha posição de profeta. Não posso sair da minha condição, porque foi Deus que me colocou. Como diz Efésios. E Deus constituiu a uns para apóstolos, a outros para profetas, a outros para evangelistas, a outros para pastores e a outros para mestres da palavra. Amém? Com o fim de edificar a igreja. Então eu não posso sair da minha posição espiritual diante do Senhor. E nem quero, e nem vou. Mesmo com as minhas limitações, mesmo com essa carne que não se converte, mesmo eu querendo muitas vezes fazer o bem, como disse Paulo, mas o mal está em mim, porque querendo fazer o bem que eu quero fazer é aquilo que eu não faço, e aquilo que eu não faço, aquilo que eu não quero fazer muitas vezes é aquilo que eu faço, porque existe essa lei em nossa carne, essa lei do Espírito, que o Espírito é contra a carne e a carne é contra o Espírito, mas em termos ministeriais, a níveis ou patamares maiores, o Espírito do Senhor está sobre César Augusto, está sobre mim. Para quê? Para mim ser profeta, para mim levar a proclama do Eterno, para mim levar a cura, para mim ativar os dons na igreja, para mim levar a ativação ministerial, em nome de Cristo, para mim declarar os tempos do Senhor sobre a igreja do Senhor, para mim, aleluia, incendiar através da palavra, através da unção profética, a uma geração profética que está adormecida, e Deus, pela sua graça, Ele me deu essa unção para fazer isso pelo Espírito Santo de Deus. E em nome de Jesus, eu sei que é para você. Mas não é porque eu quero. Não é porque eu seja melhor. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu não busco ser melhor. Eu não busco plataforma. Eu não busco microfone. Eu não busco reconhecimento. Eu não busco honra
de homens. Eu busco honrar, obedecer e glorificar a Deus, porque só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Amém? Glória a Deus. Então, meus irmãos, é pela misericórdia de Deus que nós não somos consumidos. E é por ela que estamos de pé. É por ela que eu estou na posição de profeta. É pela misericórdia de Deus. É por ela que eu estou na condição de missionário. É por ela que eu carrego um manto apostólico e profético. É pela misericórdia de Deus. E é por ela que eu estou de pé. É por ela que eu estou falando, assim diz o Senhor, para você. É por ela que o Espírito Santo me colocou esse sentir, esse fogo, esse gemido no meu espírito para liberar para você. Para que você se levante, para que você desperte, para que você ande, para que você caminhe, para que você, aleluia, ande guiado pelo Espírito Santo. Se deixe guiar pelo sopro, pelo ruar do Senhor, nas asas do Espírito. Porque, irmão, vou lembrar novamente, toda a criação está aguardando por mim e por você. Deus não te chamou para dentro, Deus te chamou para fora. Você é eclesia. Eclesia, chamados para fora. Encha-se, aproveite os cultos, aproveite as palavras, aproveite, aleluia, o momento de adoração, aproveite se encher do Espírito Santo, porque a palavra de Deus te manda e me manda, enchei-vos do Espírito, aproveita te encher do Espírito, mas aleluia, enche a tua vida do Espírito, mas para obedecer ao Senhor, para obedecer ao chamado, para sair fora das quatro paredes e manifestar o reino de Deus, levar a cura, fazer milagres, aleluia, fazer discípulos em nome de Cristo, ensinando todas as coisas que Yoshua te ensinou e me ensinou na sua palavra. Então, irmão, eu não estou em conta de que você se encha como uma esponja nos cultos de revelação, de unção, de palavra. Eu estou em contra daquilo que você não faz com aquilo. Eu estou em contra em que você não faz nada com a revelação, com a unção que Deus te deu, com o teu chamado, com o teu ministério. Você não é simplesmente um ministro dentro da igreja. Você não é servo de Deus somente em quatro paredes. Você foi chamado para ser igreja, para ir para fora, ir de fazer discípulo, para pregar o evangelho, para ensinar fora das quatro paredes também, para refletir Cristo fora da tua igreja, não somente na tua casa, e no teu bairro, na tua rua. Glória a Deus, irmão, por isso que Deus tem chamados específicos muitas vezes. E tem específicos. Eu sou testemunho vivo disso. A minha pastora, a apóstola Marlene, na Venezuela, falou para mim: César, não saias. Aqui também tem Jocum, aqui também tem bases missionárias da Jocum. Aqui também você também pode se preparar e treinar. E eu, que já conhecia e conheço a voz do Espírito Santo, falei para ela: mãe, eu sei muito bem. Eu sei que existe Jocum aqui na Venezuela. Eu sei que eu posso fazer missões e já estou fazendo missões na Venezuela. Porém, o Espírito Santo, Deus me está chamando para o Brasil. Meu coração está gemendo pelo Brasil. Eu me sinto atraído por essa nação. Eu já tenho chorado pelo Brasil. Eu já tenho gemido pelo Brasil. Eu já tenho clamado, profetizado sobre essa nação. Deus tem me mostrado coisas dessa nação. E é para lá que eu vou em obediência ao Senhor, não porque eu quero. E ela entendeu. E glória a Deus, hoje em dia eu estou aqui no Brasil, percorrendo os estados brasileiros, fazendo as minhas cruzadas proféticas e apostólicas pelo Brasil, né? Levando a palavra, manifestando o reino, obedecendo ao Senhor, fazendo discípulos, edificando a igreja, fortalecendo a noiva, e confrontando os demônios, os principados, as potestades, confrontando a Jezabel, que é muito forte aqui no Brasil, confrontando o pecado e o erro dentro da igreja pelo Espírito Santo. Porque essa é a função daquele que está posicionado como profeta. Amém? Eu ouço do céu e falo aqui na terra o que Deus está mandando. Amém? Profeta não é bruxo. Não é divino. Eu falo assim, a partir do momento que você, que é pastor, ou profeta, evangelista,
apóstolo, mestre, a partir do momento que você aceita dinheiro, que você aceita grana, o que você cobra por profetizar, por pregar, você deixou de ser um ministro de Deus e se tornou um bruxo, um macumbeiro, ministro das trevas, porque são eles que cobram para dar um agouro, são eles que cobram para dar uma palavra, para mentir para você, são eles que cobram. De graça recebeste, dá de graça, em nome de Yeshua. Não caias no pecado de Balaão, em nome de Cristo. Obedece, obedece, seja guiado pelo Espírito Santo. A tempo e fora de tempo, prega a palavra. É o tempo de se levantarem cheios do Espírito Santo. É o tempo de se levantar em meio dos mortos. É o tempo de abrir essa boca. É o tempo, aleluia, de estabelecer governo. É o tempo de edificar a noiva. É o tempo de escutar o gemido e o clamor de toda a criação que está esperando com expectativas pela manifestação dos filhos de Deus. Igreja, irmãos, escuta o que tua família, mesmo sem falar, está gemendo. Prega para mim, prega do amor, prega da tua fé, fala do teu testemunho. A criação, o teu bairro, a tua comunidade está esperando por você. Se você não obedece, uma geração completa vai se perder pela tua desobediência, mas pela tua obediência, uma geração completa vai ser salva pela palavra e pela fé em Cristo Jesus, pela tua obediência. Mas se você desobedece, muitos morrerão em desobediência. Porque pelo pecado de um, muitos foram constituídos pecadores. Mas pela obediência de um homem, muitos foram considerados salvos. Muitos foram restaurados, vivificados. Glória a Deus. Então obedeça. Melhor é a obediência de um do que a condenação de uma geração completa. Ah, mas que meu esposo não quer andar comigo, minha esposa não quer andar comigo. Obedece tu, obedeça a você. Deus te chamou a você, Deus te chamou a ti. O chamado é singular, é pessoal. Se Deus te chamou a ti para ser profeta, para ser pastor, é você que tem o chamado. Porque se Deus não chamou a minha esposa para o mesmo ministério que eu, não adianta você esperar. Porque cada quem tem um desenho de Deus. Mesmo que ela carregue um manto, porque você, como homem, carrega esse manto, ela está protegida com esse manto. Mas ela, pessoalmente, ela precisa ter e entender qual é o seu chamado, qual é a sua função dentro do corpo de Cristo. Porque eu não acredito nisso de que eu sou profeta, minha esposa é profeta. Não. Ela tem que entender seu chamado. E Deus vai revelar isso na intimidade. Deus vai mostrar para mim quem eu sou. E vai confirmar publicamente. Amém? Deus vai falar para mim quem eu sou. Deus falou para mim desde cedo que eu era profeta. Só que eu teve que esperar um processo de espera. E meu coração ardendo e queimando. Quando que vão anunciar que eu sou profeta? Quando que vão confirmar? Porque eu já sabia. Até que chegou esse tempo, irmãos, e Deus confirmou. E fui ungido. E ainda Deus derramou 2 vezes unção de profeta sobre a minha vida. E fui enviado como profeta para as nações. Mas Deus tinha falado comigo na minha intimidade. Quantas vezes Deus falava e queimava em Jeremias, queimava em Isaías. E porque eu sabia que o profeta tem que esperar que ele seja confirmado publicamente. E isso aconteceu comigo. E como tal, aqui estou caminhando nessa nação como profeta do Senhor, fazendo obra missionária, ajudando muita gente, aprendendo até cuidar de vidas, mesmo sem ser pastor. Mas como missionário, nós temos que aprender a cuidar e amar de pessoas. Não é fácil, gente. Mas é pela graça de Deus, é pela misericórdia de Deus. É pela misericórdia de Deus, né? Então, gente, era isso que eu queria falar para você, né? Acho que eu vou colocar o título aí. É pela misericórdia de Deus que estamos de pé. E é por ela que nós não somos consumidos, né? Ainda que nós, ainda que eu, ainda que você, ainda que
sejamos infiéis, Deus fala assim, Ele permanece fiel. A palavra declara, Ele permanece fiel para sempre, porque Ele não pode negar-se a si mesmo, porque Ele é fiel. E como eu falo assim, ensino, alguém verdadeiramente fiel é alguém que realmente ama. E Ele é o amor. Ele não pode negar-se a si mesmo, Ele não pode negar o amor, porque Ele é o amor. E se Ele é o amor, Ele é fiel, porque aquele que ama, Ele é fiel. Quem ama é fiel. Quem é fiel é porque está cheio de Deus, cheio do amor de Deus. Amém? Mas aquele que é infiel, o amor se está apagando. Aquele que está vivendo em infidelidade, o amor de Deus se está apagando, se é que já não se apagou. Para cumprir assim a palavra profética que Jesus falou. Que a Bíblia declara. Que por haver se multiplicado a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E se o amor se esfria, se manifesta a infidelidade, o adultério, né? A apostasia. Quando o amor se esfria, quando esse fogo de Deus se esfria, vem apostasia, vem infidelidade, vem adultério. Então, irmãos, encha-se, enchei-vos do Espírito Santo. Busque se encher, tufar da presença do Espírito Santo. Mas que não seja à toa. Faça algo com essa unção. Faça algo com esse conhecimento. Faça algo com a revelação. Faça algo com essa palavra. Obedeça ao Senhor. Faz obras de evangelista. Faz obras de evangelista. Prega a palavra. Obedece ao Senhor. Em nome de Cristo. Faz o ide. Escuta pelo Espírito Santo o gemido, o clamor de toda a criação que está clamando. Aleluia. Pela manifestação dos filhos de Deus. E você é filho, você é filha de Deus. Amém? É por você que a criação está chamando. É por você que teu bairro está chamando. É por você que a criação está gemendo com dores de parto. Cadê? Amém? Cadê você, igreja? Cadê você? A voz profética está clamando para você. Se levante. Se levante. Se levante. Se levante. Se levante. Se levante. Em nome de Cristo Jesus. Seja avivado pelo poder e pela unção do Espírito Santo. É bom ficar na igreja. É bom ficar. É bom se congregar. É bom. Mas fica em Jerusalém até que do alto sejas revestido do Espírito Santo. E ali vocês receberão poder para sair para fora, para obedecer, para ter autoridade, para confrontar os demônios, para confrontar o inferno, para confrontar as trevas, para levar luz. E se você já está cheio, já está revestido do poder, sai. Você está liberado pelo Espírito Santo. Você está liberado pelo Espírito Santo. A voz profética te libera para que você obedeça. A voz de Deus te libera para que você obedeça ao Senhor. Em nome de Cristo Jesus e pelo sangue do Cordeiro de Deus. Amém? Boa tarde. Shalom. E que a paz do Senhor seja sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família. Amém? Muito obrigado. Ora por mim e eu orarei por você. Que Deus te abençoe em nome de Cristo Jesus. Amém. Comparta esta palavra. Eu vou compartilhar essa mensagem. Compartilha, faz obras de evangelista. E lembra, mais uma vez, eu vou te lembrar. Algo que foi ensinado para mim. O coração de Deus está batendo por missionários. O coração de Deus está batendo por missões. É você. A partir do momento que você aceita, reconhece o Senhor Jesus como teu único e suficiente Salvador, você já é um missionário em potência. Você precisa dar testemunho, você precisa falar de tudo aquilo que Jesus fez na tua vida e está fazendo e ainda fará. Fala, prega, dá testemunho, faz obra de evangelista. Não te cales, porque Deus te deu uma voz. Não te cales, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.